dia. Agradecer por mais essa oportunidade de estarmos presentes nessa casa que Deus criador, que cada um de nós possa sair daqui mais fortalecido que quando chegar. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam bem-vindos de novo, novamente à nossa casa. Deu uma esfriadinha boa hoje para quem não está acostumado com o inverno, né? Nós vamos continuar com o nosso estudo, nossas conversas. Boa noite, desculpa o atraso. Nós vamos continuar no livro Educação dos Sentimentos, de Jason de Camargo. E o tema de hoje é funções psíquicas e instintos. Como sempre a gente faz, né? Eu vou fazer um pouco da leitura, a gente conversa um pouquinho e eu continuo a leitura. O avanço do espírito desenvolve suas aptidões psíquicas, proporcionando um gradativo refinamento de todas as suas potencialidades. Essas diferentes potencialidades do psiquismo humano recebem o nome de funções psíquicas, as quais se caracterizam por seus aspectos gerais e específicos. As funções gerais do psiquismo são a atenção e o hábito. A primeira corresponde à capacidade selecionadora dos fatos, isto é, a colocação da mente num foco de atenção, como, por exemplo, a reflexão sobre um assunto qualquer, a contemplação de uma paisagem e demais ações que especificam o objeto de interesse da mente. A segunda se refere ao hábito, adquirido pela repetição. A série de atos conscientes repetidos se tornam inconscientes por automatização. Isso produz uma ação assimiladora, porque poderá atingir determinadas regiões psíquicas e se transformar em arquivos do inconsciente, a produzirem reflexo nas atitudes futuras do indivíduo. Assim, a repetição exaustiva da bondade levará o indivíduo ao hábito da bondade, adquirindo o saudável condicionamento inconsciente dessa virtude. Ele agirá espontaneamente com pensamentos e atos de bondade, porque ela já é parte integrante do seu psiquismo. Os hábitos saudáveis geram ações satisfatórias e as deprimentes só produzem aborrecimentos. No geral, não nos apercebemos de que muitos atos praticados promanam de hábitos adquiridos no passado, os quais pressionam nossa vida no presente. O estudo paciente de nossos hábitos poderá nos auxiliar numa reeducação comportamental, aprimorando-nos gradativamente. As funções especiais do psiquismo caracterizam o nível de desenvolvimento mental e espiritual da criatura humana. Nossas funções psíquicas demandam conhecimento e prática constante na direção de sua pureza espiritual. O autoconhecimento é importante, porque sem ele, o indivíduo não vê o caminho do seu futuro e não sabe por que age ou reage dessa ou daquela forma. Conhecer, como dizia o professor Miguel Reale, no seu livro A Filosofia do Direito, é trazer a nível de consciência aquilo que supomos ou pressupomos que esteja fora de nós. Possuir as noções de como funciona o mecanismo psíquico e sua interação com o campo espiritual e demais influências na área física auxiliará o indivíduo na busca de sua real identidade e lhe dará melhores condições para atingir o equilíbrio espiritual. Desculpa.
Dentre as várias funções especiais do psiquismo, destacamos a inteligência, os pensamentos, os instintos, as emoções e os sentimentos. Eu e a Karine, a gente vamos acabar se formando em psicologia ou psiquiatria, né? Para estudar as funções psíquicas. Falando sobre a parte do intelecto, no caso, né, do cérebro, nas funções psíquicas a gente tem umas divisões que é quando a gente recebe a informação e essa informação ela vem do externo, vamos dizer, da nossa convivência social, né, desde o tempo que a gente nasce colocando isso nesta vida, né? E a gente faz essa assimilação. A segunda parte é quando a gente usa isso para o externo. É como a gente se comporta com relação a esse aprendizado que a gente teve. Eu e a Karine estavam falando sobre isso agora, que eu vejo isso como conhecimento. É como a gente absorve esse conhecimento e como a gente transmite o conhecimento psíquico. Aí a Karine falou a respeito do bem, do amor, né? A nossa transformação. Nós temos esse conhecimento e temos o direito de usar. Se nós não usarmos o conhecimento né? É como se a gente estivesse nos boicotando com relação ao nosso progresso. É difícil falar sobre o psiquismo porque cada um tem uma maneira de pensar e cada um tem os seus bloqueios mentais, né? O psiquismo nos traz os medos, né? Nos traz as angústias e de acordo com a maneira como a gente vive isso hoje, né? Carregando essa carga hoje, tem gente que coloca isso num patamar muito alto, né? Acarreta nas doenças, acarreta na depressão, acarreta nas dificuldades de ultrapassar as barreiras, né? O bloqueio está todo mental. Quando a gente coloca a parte espiritual em relação a isso, do psiquismo, e aí na palestra passada também falava sobre a parte psíquica, que eu comentei a respeito do chip, né, ou do cartão de memória, é isso. A gente traz de várias encarnações, de várias vidas, esses enfrentamentos, essas dificuldades, tanto na parte negativa como na parte positiva, quando a gente foi aprendendo com a situação, né? E isso a gente vai modelando, e nós chegamos aqui hoje, e nós temos que modelar isso com o conhecimento que a gente absorveu, que a gente tem. Porque todos nós sabemos quando a gente faz o errado ou o certo. Quando a gente estende a mão, quando a gente recolhe a mão. Nós temos essa consciência. Não é difícil de a gente controlar a parte mental. Ah, mas eu tenho problema por causa que eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Mas é um trabalho de saber que aquilo que aconteceu numa vida passada não está acontecendo agora. E tem muita gente que enxerga... eu tenho um videozinho só para colocar assim uma situação. Tem um videozinho que eu assisto de uns caras que andam na rua de São Paulo, lá de chinelo, bermuda e coisa, cara, muito todo engraçado. E as pessoas, para ver o quê? E as pessoas saem da frente, desesperadas, porque São Paulo é assim, né? No Rio de Janeiro as pessoas andam na rua apavoradas, né? Porque qualquer um passa. Nós aqui em Maçambará, se cruzar um cara desse, nós vamos sentar e vamos rir, né? É diferente. Então, a nossa parte psíquica relativa a esse tipo de medo, nós não convivemos, nós não temos. É difícil, a gente sempre fala, né? A gente estuda, a gente entra em contato com o ser maior, a gente faz oração e tudo.
mas sempre tem uma coisa que nos puxa para o outro lado. Sempre tem o atrativo maior do outro lado do que o caminho do bem. Porque a benesse do outro lado, no primeiro momento, ela é muito maior. E a gente fica na dúvida se aquilo que a gente está fazendo, a melhoria que a gente está prestando, é o correto. Todos nós temos essa dificuldade. E hoje a gente comentou no estudo a respeito disso, é que é engraçado que quanto mais bem tu faz, mais coisas ruins aparecem para ti. E a gente fica naquela situação assim, por que será que acontece comigo se eu estou fazendo o meu empenho, eu estou conseguindo colocar minha mente em ordem para que eu consiga fazer esse caminho? E aquilo mexe comigo. As funções psíquicas nada mais é do que uma maneira de a gente controlar a mente para a gente conseguir passar pelas dificuldades. Com todo o conhecimento, com toda a bagagem que a gente traz, de todas as vidas que a gente já ultrapassou. Eu só queria fazer um adendo. Não, assim, as funções gerais do psiquismo, que é o livro que ele descreve, a atenção e o hábito. Eu entendo, seguindo um pouco o pensamento do Ronaldo, eu entendo que esse hábito, atenção, claro, é o que nos faz, que faz a nossa mente, digamos, fixar mais em certas coisas que nos leva a adquirir o conhecimento, porque o que nos chama mais atenção é que realmente a gente vai guardar lá no nosso inconsciente, na nossa caixinha de memórias durante toda a encarnação que a gente tiver, as encarnações que a gente tiver. E eu acho também, assim, eu acredito, digamos assim, no meu nível de consciência que eu estou, eu acredito que o poder do hábito de tu praticar as coisas, e é um pouco o que ele fala aqui, tu consegue te modificar alguns hábitos que não são tão bons. Se tu te definir que tu vai começar a praticar coisas boas, coisas melhores, eu acho que o momento que tu te define que tu vai melhorar um hábito X e tu segue praticando aquilo ali, tu consegue te melhorar naquele quesito. Eu acho que o hábito de praticar incessantemente algo te leva à perfeição, digamos assim. Claro que a gente, nessa encarnação que a gente está, a gente não vai conseguir chegar à perfeição. Mas eu acho que a vontade de tu te melhorar e tu ter o hábito de fazer ou bem, ou tu fazer algum tipo de caridade, ou seja lá o que for, desse lado do bem, te leva a uma certa perfeição, te leva também um acúmulo mais de conhecimento. Então te traz mais um pouco de consciência do que tu está fazendo aqui e de para onde tu quer ir, qual é o caminho que tu quer percorrer. Então eu acho bem importante, é a atenção do que a gente quer, qual é o caminho que tu quer percorrer, tu definir quais as coisas que entrarão nesse teu rol de atenção. E depois tu praticar, tu ter o hábito de praticar aquilo sempre. Então só um adendo. Não, e continuando nessa caminhada, se eu falei de vidas passadas, isso aqui nós vamos para as vidas futuras, né? Para as próximas reencarnações. Então, não vai chegar um ponto, até nos atingir a luz realmente, né? Que o nosso espírito se torne puro, vão ser várias e várias e várias reencarnações para a gente conseguir chegar num patamar de luz suficiente, né? Então, nós estamos aqui hoje, nesse aprendizado, para que a gente consiga melhorar essa parte mental, né? A parte psíquica.
funções psíquicas de hábito e de conhecimento, né? Então esse é um processo lento, mas que nós aqui nessa sala hoje já estamos num adiantado de receber informação. Vamos para a segunda parte. Instintos. Vários autores deixaram sua opinião a respeito do instinto. Sigmund Freud dizia que o instinto é uma quantidade de energia que se orienta em certa direção, enquanto que Viau afirmava que a inteligência é um prolongamento do instinto. Cuvier entendia que quanto mais a inteligência aumenta, mais o instinto diminui. Para Condillac, o instinto seria o começo da inteligência. A visão espírita segue em parte este raciocínio. Em A Gênese, por exemplo, o instinto foi colocado como uma força oculta que estimula os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários para sua conservação. No capítulo 4, primeira parte do Livro dos Espíritos, o instinto foi descrito como uma espécie de inteligência ou como uma inteligência sem raciocínio, rudimentar e não racional. Os Espíritos explicam ainda que o instinto existe sempre, mesmo entre as pessoas mais intelectualizadas, o que significa dizer que podemos aliar a inteligência ao instinto, oferecendo-lhe uma boa dose de razão. As classificações instintivas de fome, sede e reprodução tornar-se-ão menos inconscientes pela ação da vontade do indivíduo. Quanto menos intelectualizado for o ser humano, mais ele seguirá as suas forças instintivas. Um sujeito, por exemplo, poderá cometer desatinos para saciar seus instintos, como acontecia no período primitivo da humanidade. Até hoje, ainda constatamos comportamentos que denotam a existência de uma ancestralidade animal muito forte em certas pessoas, caracterizando a predominância do instinto sobre os sentimentos. O medo, muitas vezes, reflete um instinto de conservação do indivíduo. Ele procura se manter incólume, protegendo-se de eventuais ataques que possam atentar contra a sua vida. O medo, assim, serve de alerta para manter a integridade física e psíquica do ser humano. É imperioso, no entanto, mantê-lo sob controle. As forças instintivas são muito exploradas por alguns veículos de mídia, os quais oferecem certos produtos que plugam com essas áreas ainda não administradas completamente pela razão e pelo sentimento. Conduzem as pessoas a uma aceitação de programas que em nada contribuem para o aperfeiçoamento do indivíduo e da sociedade em geral. Os instintos, portanto, possuem sua razão de ser e sua utilidade no desenvolvimento da criatura humana, e quando eles estão sob o comando da inteligência e do bom senso, há um aprimoramento considerável do mesmo na direção dos sentimentos mais elevados. Os instintos fazem parte das forças da alma que aos poucos foram sendo mais compreendidas e melhor aproveitadas. Quando a gente fala em instinto, vem na memória só uma coisa, né? Aquilo que a gente age por impulso, sem o uso do raciocínio. Instinto animal, sobrevivência, procriação. Instinto do ser humano, agrupamento, sobrevivência, proteção. Um cachorro, quando ataca uma criança, a mãe se atira na frente, instinto. Não é porque ela não tem medo do cachorro,
uma ação instintiva, né? Um ato que ela já, por tempo, sabe que o animal é agressivo. A gente estava na conversa falando sobre isso, né? E eu e a Karine discordando de certa maneira, mas concordando no final, no sentido de que eu continuo com o pensamento de que é conhecimento. Eu acho que instinto tem a ver com o que tu traz dessa vida, numa vida social que a gente vive, que é diferente, e por instinto tu sabe que se tu atravessar uma rua sem olhar para os lados, qualquer projeção que venha da direita que tu está atravessando, tu salta. É instintivo. Aí quando tu olha, pode ser um carro, pode ser uma bicicleta, mas só em ter a imagem secundária, a gente, por instinto, tenta se salvar, né? Nessa vida moderna. Uma pessoa com um revólver que aparece na tua frente, tu vai te recolher. Se ele falar grosso contigo, tu fica quieto. Por instinto, preservação da vida, né? Isso é conhecimento. Então, nessa fase que a gente está, instintiva, entra na parte espiritual, nós de novo trazemos de várias vidas. Então nós estamos batendo na mesma tecla agora, que por a gente estar sempre em virar a vida e continuar numa próxima e virar a próxima, nós vamos estar sempre carregando o que a gente está aprendendo hoje e o que a gente aprendeu lá atrás, para a próxima que a gente quer trilhar. E quando a gente fala aqui a respeito de melhoria, de fazer o bem, é porque lá na frente a gente vai se tornar, já vai vir melhorar. Essa é a ideia que a gente fala sobre o conhecimento do Espiritismo e da espiritualidade. E vai chegar uma hora, hoje nós estávamos falando isso também no estudo, que essa parte material que a gente vive hoje não vai ter importância. Nós não vamos precisar trocar o telefone por 5G. A nossa comunicação vai ser direta. Então, se a gente parar um tempo atrás, quando existia o fax, né? O fax surgiu como uma coisa ultramoderna. Eu não cheguei a conhecer o fax direito. E aquilo durou 1 ou 2 anos. Eu sou do tempo do microfone. Então, essa questão que a gente está nessa evolução hoje, a gente não para racionalizar a espiritualidade, que é esse realmente o conhecimento que a gente precisa ter para o próximo passo. Se nós estamos falando, na semana passada a gente comentou a respeito de que a partir de 28, ou 29, ou 30, as crianças já vão estar vindo nessa energia. Hoje a gente já vê criança já nessa energia. Então, está se tornando obsoleto essa questão. Se nós estamos falando sobre instinto, é obsoleto nós falar sobre instinto, que ainda nós carregamos, né? Instintivamente, a gente é carnívoro. Tu sabe quando aparece uma carne, tu come. Então a gente não racionaliza, a gente não parte assim, eu preciso, eu necessito para me manter nessa caminhada. Ainda eu necessito, ainda nós precisamos. Mas o que eu preciso fazer para melhorar aquilo que eu estou comendo? Vamos falar sobre comida, aquilo que eu estou comendo. Por instinto, hoje eu até comentei com a Karine, na parte vegetativa, né, um alface precisa de luz e água. E nós sabemos, como ser humano, que o alface precisa de luz e água. Então a gente não tem conexão, nós não somos alface. A gente não tem conexão direta com o alface, mas a gente faz parte do meio. Então esse conhecimento do que é instinto hoje, que a gente traz de vida passada e que a gente precisa melhorar os nossos instintos, e aí vamos falar de raiva, de ódio,
se torne melhor para a gente, que a gente fala sempre aqui, né? E para os outros à nossa volta. Tua parte da inteligência. Não. A gente sempre fala que o que a gente diz é para despertar em vocês, não que o que a gente fale, essa é a nossa verdade. Tanto é que, agora o que o Ronaldo disse, nós discordamos em alguns pontos. Sim. Então quer dizer assim, que mesmo nós estudando juntos, nós conversando, a gente discorda em alguns pontos e está tudo certo. Porque o que acontece? Com o que ele me disse hoje, enquanto a gente conversava, vai o quê? Me gerar um questionamento. Gerou um questionamento dentro de mim que mais tarde eu vou pensar. Então, é assim, eu entendo que a inteligência e o conhecimento, por mais que não seja a mesma coisa, como o Ronaldo diz, eu entendo que eles andam juntos. Quanto mais conhecimento eu tenho, menos eu vou agir por instinto. Eu entendo assim. E aí isso é para vocês também se questionarem. Isso que a gente expõe aqui é para vocês se questionarem. Não quer dizer que é a verdade, é a forma que a gente entende. Então, quanto mais conhecimento eu tenho, ou mais inteligência também, que andam juntos, a minha consciência é um pouco mais expandida. Eu vou conseguindo compreender melhor as situações, conseguindo ampliar, digamos, a minha caixinha consciente que eu tenho lá dentro e a minha caixinha inconsciente. Então, se eu estou ampliando a minha caixinha consciente, eu consigo definir quando eu ajo com a razão ou quando eu ajo instintivamente. Embora tenha casos, que foi o exemplo que tu deu, se um cachorro vai morder minha filha, instintivamente é eu salvar a minha filha. Eu posso ser mordida, mas o que é dependente de mim não será, porque o que é o meu instinto? É manter o meu DNA, digamos assim, manter a minha raça, falando lá nos primórdios. Mas eu entendo que quanto mais consciente a gente está, quanto mais a gente procura ter conhecimento, entender como funciona a nossa vida aqui, mais, digamos, fácil é para a gente agir com a razão e deixar um pouco os instintos de lado. Porque quando eu usar muito os meus instintos, vai entrar naquela situação que também nós falamos no estudo. Eu vou competir contigo. E eu não vou ser cooperativa contigo. Porque a nossa evolução, a nossa necessidade de mutação, de transformação, de evolução espiritual, é isso. É a gente se auxiliar. Porque se a gente se ama e se a gente se reconhece como irmãos e como sendo parte da mesma fonte criadora, nós temos que nos auxiliar. Porque se eu não auxilio o Ronaldo, se eu estou competindo com o Ronaldo, eu não reconheço ele como meu irmão. Então eu não reconheço a parte de Deus que está nele, que é a mesma que está em mim. Porque nós só temos a forma diferente, isso, mas a centelha divina é a mesma, a fonte é a mesma. Então, por isso que a gente sempre bate nessa tecla de conhecimento, de buscar informação, porque isso, o conhecimento está disponível para todo mundo. Às vezes é difícil da gente ir lá atrás, mas só de vir aqui já começa a despertar alguma coisa em vocês. A gente começa a falar e vocês começam mas eu não entendo assim. E aí tu vai atrás para te ter um ponto de vista diferente do meu, tu vai lá ver se realmente o teu ponto de vista está correto, se aquilo que tu está pensando difere do que a Karine está falando aqui, né? E hoje, nós hoje fomos diferentes disso. O nosso estudo, se a gente fosse falar o que a gente estudou, seria totalmente diferente disso que a gente falou. Porque a gente estudou uma coisa, compreendeu de uma maneira e colocou de outra maneira aqui para vocês. Então, por isso que a Karine está colocando corretamente. Isso tudo que a gente faz aqui é para que realmente cada um de nós aqui, que quando a Karine fala, eu estou escutando, né? Cada um de
de nós aqui se questione a respeito de tudo isso. Se questione dos nossos atos, do que a gente está fazendo. Né? Por que eu estou passando por essa caminhada? Qual é as minhas conquistas? Hoje a gente comentou a respeito das conquistas de trabalho, do meu estudo também, né? Por que eu estou aqui? Eu quero conquistar tal coisa, a gente tem uma meta, a gente está ganhando dinheiro para isso, é isso que a gente quer. Né? Então, assim, aí eu comentei a respeito do telefone. Quando conseguir aquilo, vai parar? Vai parar? Entendeu? Aí eu falo do telefone porque é uma coisa que na minha cabeça bateu muito absurdo. Que o 5G não tinha entrado no Brasil e as pessoas trocando de telefone. Mas não tá funcionando o 5G. Eu não sei se aqui em Massambará, acho que não. Então, nós ainda estamos no 4G e tenho certeza que muita gente foi trocar de telefone para o 5G, mas, gente, é isso que nós queremos. E aí a Karine falou, vou passar um pouquinho por a Karine falou a respeito das mídias. O que a gente assiste na TV hoje não é nada para que a gente cresça. Nada. E aí eu estou falando, essa é a opinião pessoal, tá, gente? Não vou. Mas eu não consigo hoje parar na frente de uma TV e aquilo me complementar de alguma maneira. Tá difícil. Nem futebol eu consigo assistir mais, estou ficando meio estranho. Tá difícil, gente. Sabe? Porque até um comentário de futebol que antes era agradável, que tu ficava sabendo por que o jogador jogou mal, agora é uma guerra, pessoal. É contra alguém ou contra... Esse é o mundo que a gente está vivendo. E é esse o mundo que a gente quer. É essa nossa verdadeira passagem aqui. É o tipo de conquista que eu quero, é isso. Questionamentos, conhecimentos, inteligência. Inteligência e conhecimento. Tá bom, pessoal? Agradecemos pela presença de todos os irmãos que por aqui passaram. E que cada um tenha um bom retorno aos seus lares, aos seus familiares, levando a paz, a luz, a esperança e o amor. Que tenham uma boa semana, que possamos nos encontrar novamente na próxima semana. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.